Bom, se vocês gostaram do peixe, eu gostei do peixe. Vocês agora vão se decepcionar e vão ver agora algo mais chato, talvez mais difícil, e eu vou tentar explicar de uma forma mais tradicional, usando um pouco daquilo que eu aprendi, do que eu sei, e tentando botar de uma forma que as pessoas entendam. Então, o jogo do produtor de commodities, vocês agora já sabem que é comer o peixe. Mas esse peixe, ele precisa ser entendido como que você vai se sentar na mesa, como é que você vai temperar o peixe e como é que você vai fritar o peixe. É importante saber preparar o peixe. Então, aqui nós temos um quadro que começa lá em cima. Vocês já viram que nós definimos metas de fluxo de caixa, que eram as saídas e as entradas, que no fundo é a própria projeção do que você acha que vai ser o seu peixe. Mas enfim, você precisa gerir e começar o negócio. É a chamada gestão do negócio. Muito na moda as pessoas falam de gestão, mas as pessoas às vezes não sabem. Na commodity, a gestão é diferente de algumas outros negócios, de outras indústrias, de outros. Na verdade, a maioria dos negócios não é como a commodity. Mas nós vamos tentar explicar. Por exemplo, indústria automotiva. Na indústria automotiva, o nome do jogo é um pouco mais complicado, porque você adiciona uma coisa chamada complexidade. Quando se fala de complexidade, se fala na gestão de milhares e milhares de partes, de peças, e uma quantidade de tecnologias que vão mudando durante o seu próprio jogo, e o nível de investimento não é mais o mesmo. Então, o jogo da commodity é simples comparado ao jogo de uma indústria automotiva complexa. Então, aqui nós temos uma visão da commodity. Vamos falar da commodity. Eu não estou falando de venda de supermercado, eu não estou falando da lojinha dos libaneses, dos restaurantes, não, estou falando de commodities, lembrando todo mundo. Estamos falando de petróleo, estamos falando de eletricidade, estamos falando de comida, de soja, estamos falando do agronegócio de uma forma geral. Estamos falando de mineração, de ferro, de manganês, de potássio e uma série de outras commodities que estão por aí. Estamos falando inclusive de ouro. Aqui é o jogo da commodity. Vamos lá, definimos e começamos a gestão operacional. Na gestão operacional, vocês lembram que nós terminamos falando das vendas, que, tirando o custo de produção, nós tínhamos aquilo que nós chamamos de lucro da fábrica ou o próprio EBIT. Essa coisa chamada lucro que todo mundo quer. Por que todo mundo quer e como controlar e saber? Porque numa commodity é fácil se perder. O peixe, ele está engordando logo depois que os investimentos começam, o peixe começa a crescer e você começa a gerar caixa e você pensa que está rico, mas você não sabe o jogo é complexo. Tem muita gente que morre quando o fluxo de caixa está 30 anos e tem gente que sai com menos de 3 anos, 4 anos. Você tem que estar de olho no seu peixe e no peixe dos outros. Como eu já falei antes, além do gato querendo comer o seu peixe, você também está querendo comer o peixe dos outros. Então, as vendas da fábrica menos o custo de produção, ele é o lucro da fábrica. E aqui nós vamos definir
algumas coisas importantíssimas para o jogo de commodities. Como nós já sabemos, as vendas nada mais são do que o preço da commodity vezes o volume que for produzido. Isso daí, supondo que não se produz o que não vai se vender, esquecendo e simplificando para vocês, essa é, na verdade, a lógica da gestão da commodity, em que você tem a venda da fábrica, que nada mais é do que o preço da commodity, que você não pode controlar, pode apenas fazer algumas coisas, pequenas coisas que a gente já disse, e você tem que produzir bem, tem que produzir o volume planejado da sua meta. Ali está em azul e pode ficar amarelo ou vermelho, mas ali está o preço da commodity, que é um preço que você não toca. O custo de produção, nós vamos mostrar o que é o custo de produção, mas é a matéria-prima, a mão de obra, tudo que é necessário para se gastar, o esforço que você envida para realmente produzir e vender. Esse custo de produção, e estamos aqui olhando, na verdade, a fábrica. É claro, você pode ter uma outra empresa que vende os seus produtos da sua fábrica, então vamos imaginar o caso mais simples, em que você praticamente não tem distribuição, nem muita equipe de venda, você simplesmente vende o produto para terceiros que vão comercializar ou distribuir o seu produto. Mas não é bem assim, muitas commodities precisam de uma boa infraestrutura de distribuição. O cimento, por exemplo, é uma delas. Por exemplo, no começo, na Roder Bank, nós tínhamos uma frota gigantesca, se eu não me engano, 240 vagões de cimento, especialmente desenhados, que vinham lá de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, acima de Belo Horizonte, e desciam para cá, entre Rio Minas, Rio, São Paulo, para que pudéssemos ter distribuição do cimento eficiente, além de uma frota de caminhões especiais, antiga JVC, acho que era o nome, uma distribuidora malandra, uma distribuidora cativa, coisas que existiam na época e hoje não se fala mais nisso. Enfim, o jogo de cimento é um jogo também do concreto, das concreteiras, e eu também cuidava de uma frota de 400 caminhões de concreto. Concreto é diferente de cimento. Concreto é um canal de distribuição de cimento. Concreto, Red Mix Concrete, não é commodity propriamente, é um outro tipo, já é um híbrido, já é uma operação diferente. Por incrível que pareça, concreto e aviação é transporte aeronáutico, ele é parecido, a gestão é parecida, e eu sei porque eu já trabalhei nos dois, pouca gente sabe, mas também tenho experiência, curta, mas tenho, com essa questão na área de aviação. E é muito interessante fazer os paralelos, porque as ferramentas corretas são parecidas com a distribuição de concreto, as betoneiras, aquelas betoneiras que se atropelassem alguém, é um acidente tão feio quanto com os acidentes de trem. E acidente de trem também eu entendo. Mas, enfim, vamos ali. Custo de produção. E o custo de produção é uma soma de coisas, eu vou mostrar rapidamente, mas aqui não precisamos entrar em muito detalhe. Então, as vendas é o preço vezes o volume, e o custo de produção é a soma de material, mão de obra, custos fixos de produção, os variáveis da produção, entra a energia que você precisa para mover sua fábrica, entra a matéria-prima, entra tudo.
entra tudo para sair o produto. Então é por isso mesmo, é produção. Venda menos custo de produção é o lucro, é o lucro. E todo mundo sabe que quando a gente vende o produto porque tem um preço, e esse preço multiplicado pelo volume, ele dá a receita, a venda da fábrica. E se eu pegar o lucro e dividir pela venda da fábrica, nós temos uma rentabilidade desse lucro. Essa rentabilidade, no caso das commodities, é diferente, é muito diferente de uma empresa que vende, por exemplo, autopeças no mercado de reposição, em que você tem um somatório de produtos, os mais diferentes, e você precisa calcular o ponto de equilíbrio da sua venda. Aqui não, na commodity estamos falando de um produto só. A coisa é mais fácil, e quando a gente olha o lucro e divide pela venda, a gente tem mais ou menos aquilo que a gente chama de eficiência, porque os custos estão ali dentro, os custos foram retirados, então sobrou lucro, e quanto maior o custo, pior. Por isso, se eu dividir o lucro pela venda, eu tenho a eficiência. E ali tem dois tiozinhos, aquilo significa que é aproximadamente, na commodity, que é aproximadamente igual à eficiência da fábrica. No varejo, em outros negócios, isso não é assim. Isso não é assim, porque eu também conheço esse mercado. Enfim, nós estamos falando da eficiência de fabricação, que é o lucro dividido pelas vendas da fábrica. Ora, nós sabemos também que se nós olharmos aqueles ativos operacionais, a nossa plantação de cana, o nosso canavial, a nossa quantidade de terra própria, o valor total dessas coisas todas que são necessárias para produzir, o valor da fábrica, o valor de uma hidrelétrica, isso faz parte dos seus ativos operacionais. E se você tiver que ainda distribuir e tiver outros custos, você vai ter como estoques, eles também vão estar aí dentro desses ativos operacionais. Não só os estoques, mas você também precisa, às vezes, e cimento é comum, você dá muito crédito para os distribuidores, prazos às vezes muito grandes ou menores, dependendo dos juros, e se você tem capacidade de dar crédito, e eu já fui tesoureiro, já corri atrás de gente que não pagava a conta, então é complicado. Você tem que acompanhar o seu caixa, e os ativos operacionais tem que funcionar o tempo todo, eles não podem ficar parados, é aquilo que a gente chama, eles têm que girar. Então é como se fosse uma roda, os ativos têm que girar ao longo do ano, não podem parar, eles têm que estar produzindo alguma coisa. E quando você pega essa coisa chamada dinheiro, é o próprio custo da produção, que no caso de uma commodity é muito parecido com as vendas da fábrica. Aqui é uma simplificação para que todos entendam. Nós pegamos o custo da produção, dividimos pelo valor dos ativos operacionais, e isso vai dar um número adimensional, um número que não é, na verdade, valor, é um número que mostra uma quantidade de dias em que as coisas vão fazer um ciclo completo. Estoques podem girar em 30 dias, as vendas podem ter créditos mais longos, de 45, 60, 90 dias. Imagine outras operações em que exigem prazos mais longos e outras que são diferentes.
outras em que os ativos operacionais são reduzidos e beneficiados porque você tem força junto aos seus fornecedores e eles te dão um prazo também longo. Então a commodity também trabalha com seus fornecedores. Às vezes elas são opressoras, elas discutem com os produtores de cana, que às vezes compra-se cana de outros, muitas vezes muita cana é comprada de terceiros e não pertence. O setor de cana tem cana própria, tem cana de terceiros, enfim, tem outras modalidades. Tem modalidades em que o próprio usineiro que produz o etanol tem a terra, mas não tem a cana, e a cana, o outro tem cana e não tem terra. É uma complicação e uma bagunça. Mas, enfim, é assim mesmo o mundo de negócios e, por isso, nós temos que olhar para o custo de produção e dividi-lo pelos ativos operacionais. Em inglês, nós chamamos de Operating Assets, OA, está pequenininho cinza ali, ou então de Net Operating Assets, net de ativos operacionais líquidos, porque você está deduzindo de alguma coisa, geralmente é um contas a pagar, uma coisa do tipo, e aí você tem a produtividade da fábrica, que é um fator de percentual. Essa produtividade, a gente olha, está ali meio azul, meio roxo, ficando laranja, é uma coisa que pode aumentar e diminuir, mas essa produtividade, você pode mexer nela. Por que você pode mexer nela? Porque você não tem a influência do preço. Você pode otimizar o custo de produção, você pode melhorar o custo de produção, desde que você não faça investimento que seja muito maior do que aquele investimento inicial. Ele não pode, em geral, como regra geral, a grosso modo, você não deve gastar mais do que a depreciação ou a amortização da sua mina de calcário, de ouro ou qualquer outra coisa. Você não pode realmente gastar, porque senão o peixe, aquele peixão, não vai engordar. Você fizer investimentos, vai ter problema. Nós vamos ver isso logo a seguir. Então você já sabe que você tem uma produtividade e você já tem uma eficiência. Mas tem uma coisa bacana aqui. Você sabe calcular a eficiência e você já sabe calcular a produtividade. Então agora, esses dois números são números adimensionais, fáceis de lembrar. Uma produtividade é um percentual, a eficiência também é um percentual. E se você multiplicar, você vai ter o retorno do capital, aquilo que você precisa prestar contas, na verdade. E essas coisas, eu falo, prestar conta, na verdade, você gestor, não você investidor, não você sócio, mas você gestor, precisa olhar a operação e o retorno desse capital empregado, e aqui pode ter faltado a palavrinha, mas esse é o capital applied, e ali você tem o return on assets, que é retorno sobre os ativos operacionais, ou como a gente chama no cimento fortemente, o RONOA. O RONOA é o Return on Net Operating Assets, nada mais é do que uma diferenciação da onde você corta o lucro da fábrica, onde você olha realmente que lucro você está falando, e você pode ter essa coisa para cada uma das suas unidades fabris, você pode olhar, você pode comparar com outras, se for possível comparar, você pode ser um detetive, você pode contratar espiões. Eu já fui espião, eu na época da década de 90, eu sabia o consumo elétrico de todas as fábricas de cimento,
era um espião também, porque sem dado que você confie, não tem como você saber. Agora, uma coisa que não pode ser confundida aqui, eu estou deixando a mensagem. Aquele somatório de uma função que é um fluxo de caixa das saídas e entradas de dinheiro, do teu custo de capital e do tempo em que essas entradas vão saindo, é diferente, não tem nada a ver com o retorno do capital. Deixo isso aqui porque não é raro enfrentar essa pergunta. Então, não me perguntem por quê, não faz o menor sentido e você pode ouvir o que não vai querer ouvir. Enfim, já sabemos que a produtividade da fábrica, você tem responsabilidades. E você já sabe que a eficiência da fábrica, você tem responsabilidades, mas mais do que na produtividade, porque na produtividade você só pode fazer é reduzir o tamanho dos seus ativos operacionais e não ficar com nenhum elefante branco, não pode ter 10 carros na frota para atender a diretora multimilionária do Canavial que quer desfilar de Porsche em Ribeirão Preto. Recado para aqueles que já faliram, já se foram. Não se pode, empresário, acionista, tem que saber o que está fazendo, porque senão o peixe vai ficando magro e você não vai comer o peixe, vai ficar com a cabeça, como muitos estão ficando. O setor sucroalcooleiro está ficando assim, tem muita luz vermelha acesa já há muitos anos. Enfim, não tem eficiência também o setor passa por dificuldades. Enfim, a produtividade vezes a eficiência da fábrica é o seu retorno do capital. E o retorno do capital é aquilo que vai definir se a coisa está indo bem ou mal. Muito bem, muito obrigado e atenção na produtividade. Muito bem, vaca fria no jogo do produtor de commodities. Já sabemos o que é a produtividade e a eficiência da fábrica. Já sabemos o que é o retorno do capital empregado nessa operação fabril de uma commodity. Já sabemos que não podemos mexer no preço de venda, ou que ele é muito difícil de mexer, precisa ser o Jorge Antônio Catar da Holcim para poder conseguir mexer nisso, é preciso ter um time competente para ter um volume de produção ininterrupto, porque se interromper, você terá uma baixa produtividade, os ativos operacionais, os Net Operating Assets não vão girar, significa que você não vai ter retorno do capital que está lá em vermelho. E se você não tiver uma gestão muito boa dos seus custos de produção, por sua vez, vai ter problema no lucro. Tendo problema no lucro, quando você comparar com sua venda, você vai mostrar uma baixa eficiência. E você quer eficiência, você quer que eficiência multiplicada pela produtividade atinja o nível de retorno que você acordou com o seu capitalista, com o teu acionista, com o teu chefe, na verdade. Vai perder o emprego se não conseguir atingir o retorno do capital. Vaca fria, 2 pontos e 3 subpontos no primeiro. Número 1, a gestão das operações com commodities costuma errar em alguns pontos. Primeiro, durante o ciclo de vida do seu projeto, da sua fábrica, a geração de caixa
tem que estar elevada, porque senão você não vai cobrir os investimentos iniciais. E o gestor, o conselho diretor, eles podem também fazer coisas ruins, eles podem autorizar operações financeiras erradas, eles podem mudar o que chamamos de estrutura do capital de giro, a estrutura do capital de giro. Investimentos adicionais também podem afetar as ideias que pressupõe-se que são boas para criar valor, e também distribuir dividendo demais, pode descapitalizar a empresa. Tudo isso está acordado nas metas originais e todo mundo se esquece, porque quando entra muito dinheiro e o peixe vai engordando, você acha que já está na hora de comer o peixe, mas não está não. Você tem que olhar lá para aquele fluxo de caixa e olhar para ver se no final das contas você está tendo retorno, você está tendo taxa interna de retorno, você está tendo valor presente. Isso é no fluxo de caixa, mas a ferramenta do gestor está ali focada no retorno do capital empregado operacional, no ROA ou no RONOA, como a gente fala. Então é isso, 1.1, 1.2. 1.2 é um aviso. Quando se muda a política comercial, alguém chega e fala, vamos dominar aquela cidade do lado, vamos dominar o mercado de São José do Rio Preto através de uma base distribuidora em Ribeirão Preto. São José do Rio Preto e Ribeirão Preto fica longe, mas não tão longe. Alguém pode achar que é uma boa, e aí pode aumentar a produção, pode mexer no fator de utilização, que nós vamos falar mais à frente, que na verdade é uma tentação daqueles que querem gastar o dinheiro antes que o peixe tenha engordado, e aí destrói valor. O item terceiro é aqui importante citar. Quando temos aquisições, quando temos decisões de expansão de capacidade produtiva, e eu já tive isso, tive projeto no cimento, que eu fiz projeto de expansão da unidade de Cantagalo, antiga Pereira da Silva, família Pereira da Silva, da Cimento Paraíso, virou ativo da Holcim, e nós fizemos projeto de expansão, e eu fui buscar dinheiro e consegui dinheiro também no BNDES para uma multinacional gigantesca. Enfim, naquela época as coisas eram diferentes, muito diferentes do BNDES do PT e o BNDES atual do Paulo Guedes, que a gente ainda não sabe para que veio. E ali nós temos aquisição ou expansões de capacidade sem respeitar as limitações da estrutura de capital. O que é estrutura de capital, senhores? É a proporção que você usa do capital próprio e do capital de terceiros. Isso vai determinar sua estrutura e seu custo de capital. Quando você mexe nisso, você mexe e mexe e mexe. Pode melhorar e pode piorar o valor presente do seu projeto. Então você pode estar comprometendo dividendos. Atenção para o item 1.3, porque na commodity você não sente, você sai antes da empresa e o pepino fica na mão dos outros. Cuidado, presidentes, cuidado com os projetos, cuidado com as coisas. Não é só
o valor presente, EVA, essas coisinhas modernas, a gente precisa olhar ali na unha, no cálculo. Os meus relatórios eram muito grandes, todo mundo reclamava, mas eu olhava todos eles, relatórios com 400, 500 páginas todo mês, burocracia, diziam alguns, mas era importante porque o peixe pode engordar e o peixe pode emagrecer, então você tem que estar de olho nas boas ideias. O inferno está cheio de boas intenções. Ouvi isso em algum lugar outro dia. Então estamos aí. O item 1, 2 e 3 são 3 exemplos de geração de operações que podem dar chabu. O item 2, produtividade, representa na prática uma decisão da mais alta importância. Ela é ignorada pela maioria, porque não se respeita, na verdade, esse mercado da commodity. Ele não perdoa. Os ativos têm que ter uma faixa de operação precisa e não adianta expandir e fazer aumentar a produção, mesmo tendo capacidade, porque você pode simplesmente iniciar uma guerra comercial. O Trump sabe disso, ele sabe fazer isso, o cara não é bobo. Mudanças de preços de commodities acontecem quando essas coisas acontecem. E aí temos que fazer eventualmente inovações antecipadas, ou pelo menos avaliá-las, e precisamos olhar o que os outros estão fazendo. A análise estratégica no jogo de commodities é um jogo de xadrez, com muito cuidado. Você não pode mexer o peão, isso não é um jogo de xadrez para ganhar em 10 minutos, é um jogo de xadrez de anos. Você não mexe o peão fácil, o bispo nem pensar, a rainha e o rei menos ainda. Você pode mexer eventualmente com os cavalos, mas você tem que olhar bem para o seu tabuleiro, e você tem que olhar com cuidado se tua torre está segura, senão o império cai rápido. Enfim, destruir o fluxo de caixa de todos os participantes do jogo da commodities pode ser ainda mais danoso para você do que você possa imaginar a princípio. Muito cuidado, porque são decisões que levam meses e anos e elas se tornam becos sem saída. Você vai acabar ficando com a cabeça do peixe. Você quer comer o filé e o gato está de olho. Cuidado, cuidado. O jogo de commodities é um jogo de dinheiro pesado. Não é um jogo para calça curta. Você tem que entender o que está fazendo. E muito obrigado mais uma vez. E aí eu ia me esquecendo, tem mais 3 pontos ainda nesse quadro que é importante eu destacar aqui. Terceiro ponto, a eficiência na produção se torna um fator de maior liberdade para o gestor. Aqui tem diversão para todo mundo da empresa, melhorar a eficiência, os preços você não pode mexer, o mercado é que te diz qual que é, a possibilidade de realizar novas ações e programas dentro da empresa passam a fazer parte do dia a dia. O gestor tem que transformar uma cultura de eficiência, de redução de custos. É lucro que você consegue obter, é sufoco que você vai evitar.
você tem que ter esses programas e muitos outros na gaveta, sacar eles da gaveta na hora que precisa. Não pode esquecer de tecnologias que estão ali na mão, fáceis e rasteiras, suficientes para manter. Uma ação pode salvar o fluxo de caixa, podem manter o peixe gordo, podem até aumentar o tamanho do filé. Olha, a eficiência é importante. Vamos para o item 4. Cuidado com a legislação da sua commodity. Cuidado com os outros stakeholders, aquele povo que dá palpite o tempo todo, está ali dentro. Stakeholder são as variáveis externas e outros fatores também externos. Essa coisa toda fica complicada se o plano estratégico não é bom, se está só na cabeça de um dono, se a commodity está na mão só de um empresário e ninguém aconselha corretamente, vai fazer caca. Cuidado, gente, ninguém é bom o tempo todo, de repente toma uma goleada. No jogo de commodities você não pode perder não, todo mundo tem que chegar junto no final do campeonato, mas na prática, vocês sabem, não são todos, a maior parte morre no meio do caminho, o tempo é longo, o jogo não é 90 minutos, os jogos são de 90 anos em alguns casos. É importante a boa prática nesse caso, você ter o máximo de cooperação com os outros colegas concorrentes da sua própria commodity. É porque você precisa estar informado, você precisa saber, mas você não pode infringir a legislação concorrencial sua, do seu estado, do país, e tem também a opinião dos jornalistas, tem a desinformação da mídia. Você tem que olhar o aspecto que o consumidor vai reagir. Tem muita coisa que a commodity faz que ninguém gosta. Olha, tem muita coisa. Tem gente jogando resto de porão de navio no meio do mar. Tem gente fazendo barragem onde não deveria estar fazendo. Tem coisa que cai no rio, tem coisa que cai no solo. Tem que tomar cuidado. Políticas internas também tem que garantir que o seu relacionamento com os concorrentes seja saudável e não venha a danar a própria saúde e informação do seu negócio, da sua empresa. Aqui é assim, commodities, todos parecem amigos, mas na verdade está todo mundo com a faca na mão, faca nos dentes, porrete na mão, esperando e mantendo distância um do outro, com certa aproximação. É que nem a história do porco-espinho, não pode chegar perto demais. Esse setor de commodity é assim, você tem que saber qual que é, tem que entender o ambiente, tem que saber aonde você está lidando, porque comunicação e reação humana fazem parte do jogo também. Cuidado, relações podem ser danosas, mas elas são imprescindíveis também. Por fim, fusões e aquisições dos setores de commodities. Essas aí causam verdadeiros tremores de terra, podem causar tsunamis. Isso é complicado para o seu peixe. O seu peixe pode começar a querer correr fugido. Então é possível que você tenha algum evento sério
que destrua o equilíbrio. Às vezes é alguma empresa concorrente, às vezes é um fornecedor, alguma coisa de ruim que acontece, ou alguma coisa de muito boa que acontece com o seu concorrente. Tudo pode ser bom e ruim, não tem estratégia que não tem o seu lado danoso, não tem estratégia boa que não traga benefício, mas você tem que ver, tem que olhar o que vai poder acontecer entre os teus colegas concorrentes. Um abraço.